Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bella Talks. Eu sou a Camila Souza e tô recebendo hoje duas convidadas super especiais para o nosso primeiro episódio, que é a Jéssica Felipe e a Aline Barbosa. São duas mães. Agora eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho. São mães que falam de maternidade já, trabalham com isso nas redes sociais e ninguém melhor que elas para falar do tema que a gente vai abordar aqui hoje. Meninas, sejam bem-vindas. Aline, conta um pouquinho sobre quem tu é para quem tá nos ouvindo. Oi, tudo bem? Eu sou a Aline Barbosa, mas todo mundo me conhece como Mãe Crespa, que é o meu @ em todas as redes sociais. Eu tenho 34 anos e sou mãe solo de 4 crianças. E no meu Instagram eu falo referente a isso, né? A minha realidade como mãe, principalmente referente à maternidade solo. A Laura tem 15 anos, o Vicente tem 11. O Joaquim tem 7, a Antônia tem 5 anos. E faz 6 anos que eu trabalho com as redes sociais. Jéssica? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 31 anos, tenho 2 bebês em casa. Meu @ é mãe de 2. E o Valentim tem 3 aninhos e a Cecília tem 1. A diferença deles são 2 aninhos. E é isso. Ela foi um susto maravilhoso na minha vida. Pode falar. Eu trabalho agora recentemente com o Instagram, na verdade, faz 1 ano que, desde a gravidez da Cecília, que eu me afastei, né, da CLT, trabalho desde os meus 17 anos com moda masculina em Gravataí. E o Instagram virou uma chave na minha vida e é isso, está acontecendo aos poucos e foi assim. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre a mulher que existe além da maternidade. A gente sabe que a maternidade traz um processo difícil para as mães de se reencontrarem depois da gestação. E como a gente estava falando aqui nos bastidores, é um processo contínuo de se encontrar, depois se perder de novo, se reencontrar de novo. Então, meninas, queria que vocês falassem, para a gente começar a abrir o nosso bate-papo. Quando que vocês começaram a sentir essa dificuldade? Aline, já vou te fazer essa primeira pergunta. Ela vem logo após a gestação ou aquele começo é mais tranquilo e tu vai percebendo isso ao longo da trajetória como mãe? Então, eu acredito que a gente vai percebendo aos poucos, né? Porque quando chega, né, um bebê na nossa vida, a gente passa a viver 24 horas para aquela outra pessoa, né? Para aquele bebê que depende de nós, exclusivamente de nós, 24 horas, para tudo, principalmente para se alimentar, né? Com certeza. Então, a gente fica mergulhada naquele mundo ali da maternidade, misturada com o puerpério, misturada com vários sentimentos que a gente não consegue nem identificar. Às vezes, a gente começa a chorar do nada. E quando a gente quer fazer algo por nós mesmas, muitas vezes vem aquela culpa, né? De estar, por exemplo, deixando de estar naquele período, aquele momento com o nosso filho, para estar fazendo algo por nós, e daí a gente pensa, poderia estar com meu filho. Daí a gente já fica se sentindo a pior mãe do mundo, porque tá se priorizando. Só que é necessário, né, que a gente tenha um momento para nós, para se priorizar, para que a gente possa se enxergar e voltar a se enxergar, né, como mulher. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa é a frase mais clichê da maternidade, mas que tem muito sentido, porque esse reencontro, assim, de quem eu sou, é uma vida antes do bebê e uma vida após, né? E essa conexão, assim, de voltar a se olhar, que é o mais desafiador, com certeza. Que nem a gente estava falando, o mais desafiador, além de cuidar de uma criança, é cuidar de si para poder cuidar deles, né? Sim. E a gente tem que estar bem para eles poderem, pra gente poder cuidar, e é toda uma reconexão, né, do interior para fora. Para fora, né? Exato. Desde a imagem, se olhar no espelho e ver quem eu sou, nem as roupas. Tu tenta te encontrar em tudo novamente, assim. É um novo eu, realmente. Nasce um novo eu. Eu acredito que a gente vira uma nova mulher, né, Com depois certeza. que a gente vira mãe. Nasce, com certeza, né? Nasceu uma nova Jéssica, nasceu uma nova Aline, porque a gente se torna uma outra pessoa. Aquelas prioridades que a gente tinha já não são prioridades mais. Aquelas roupas que a gente usava já não são as roupas que a gente vai usar agora. Começando, porque quando a gente vira mãe, já tem que pensar primeiro como vai amamentar o filho, né? Então, a maioria das roupas que a gente tinha antes já são descartadas. Então, é um processo que a gente precisa trabalhar, como a Jéssica falou, né? De dentro para fora, né? Cuidando, em primeiro lugar, da nossa saúde mental. E que isso eu acho que é o mais importante. E
né, as pessoas que têm um papel fundamental nesse processo é a rede de apoio. A rede de apoio. São as pessoas que estão ali ao nosso redor, que têm um papel fundamental para ajudar nesse processo, né? Sim, tu comentou muito sobre a questão da culpa, né? Que vocês sentem quando deixam de fazer algo com as crianças, por exemplo, para focar em vocês mesmas. E vocês sentem essa culpa, essa cobrança, na verdade, vindo de outras pessoas? Como que é esse olhar de outras pessoas quando vocês resolvem se priorizar? Muito. Eu acho que pode falar. Eu acredito, né? Sendo bem sincera, eu acredito que essa culpa que a gente sente é justamente pelo julgamento das outras pessoas. O que os outros vão pensar. Né? Exatamente, Sim, o que os outros vão pensar. Por exemplo, se eu vou ir no shopping encontrar as minhas amigas para tomar um café e vou deixar meu filho em casa com o pai, com a avó, com quem for que seja, a gente vai e já pensa, mas vão falar que, olha lá, tá saindo e deixando o filho em casa, sabe? Porque a sociedade, ela quer que a mãe, né, a mulher, ela trabalhe como se não fosse mãe, né? Renda, né? Exato. E que seja uma mãe como se não tivesse vida. Entende? E só que a conta não fecha. Então, essa culpa que a gente acaba sentindo é justamente pelos olhares e julgamentos externos. Eu acho que é isso, assim, é uma cobrança num todo, né? E tu vê que coisas simples que se fazia antes já não consegue fazer sem a preocupação do que vão pensar, ou a culpa mesmo, que a Aline falou, tu deixa pra ir. Poderia estar fazendo com ele, tô aqui fazendo algo por mim. Isso é instintivo. Exato. Tu não controla o sentimento de simplesmente pensar nisso, de que tu tá lá e deixou eles pra fazer algo pra si. E coisas pequenas, assim, um exercício, tu conseguir ir lá numa academia, tu cuidar de ti. E coisas que eu tento priorizar, que são coisas pequenas, às vezes, tu sentar e tomar um café da manhã, sabe? Coisas assim que tu vai ter que ir adaptando com o passar do tempo para se olhar para, né, para fazer por si aquilo ali, de alguma forma, um esforço. Vou ter que acordar um pouquinho mais cedo para poder sentar, fazer o meu café, para não ter aquela... E isso, a gente vai dando valor para coisas tão pequenas que parecem para as outras pessoas que não têm filho, que é assim, não tem como explicar. Até tomar um banho, né? Até tomar um banho. Até tomar um banho, que é algo super básico, que muitas vezes a gente precisa tomar um banho muito correndo. Lavar o cabelo. Ou tu tá ali no meio da lavagem do cabelo, teu filho tá chorando, chamando, aí tu já tem que sair correndo. Então, eu acho que nada explica, assim, o papel de uma mãe, porque a gente acaba exercendo vários papéis. Ao mesmo tempo. Né? E separar, né, mãe da mulher... é bem complexo. Envolve muitas questões e a cobrança, pelo que eu entendi, é uma das principais delas, Sim. né? E até quando vocês vão se apresentar, agora foi um caso diferente, porque a gente tá num programa falando sobre maternidade, então faria sentido vocês se apresentarem começando dizendo, né, sou mãe de 4 filhos, mas na vida, assim, no modo geral, eu imagino que vocês já começam falando, eu sou a Aline, eu sou mãe, e... é difícil, né, conciliar e colocar... Também sou uma mulher que a Aline gosta de moda e gosta de muitas outras coisas. A Jéssica também. Então, como que vocês... Eu imagino que seja uma coisa muito difícil e talvez não tenha como uma receita pronta, assim, mas vocês conseguem colocando pequenas doses, assim, de tempo consigo mesmas. Eu acho que o tempo vai fazendo isso, assim. Que nem... Vocês aprendem ao longo do tempo. Eu ainda tô vivendo... A Aline talvez já passou da fase que eu tô hoje, que é o primeiro aninho do bebê. A Cília tem 1 aninho ainda. Então, tem mais o pequeno e mais ela. Eu retomei de novo o start inicial lá do... Então, cada fase tu vai adaptando, assim. Eu acho que tu vai, aos poucos, se reconectando e se encontrando. Que nem agora... A minha vida mudou da segunda gravidez. A Cília é completamente diferente da primeira. Se desconstrói toda aquela primeira maternidade e se constrói uma nova maternidade. Então, isso que é o mais, assim, as pessoas acham, eu já tenho filho. Mas o segundo e depois, né, assim por diante, eu acredito que seja diferente, porque cada um vai te transformando de uma forma completamente diferente do outro, assim. Então, eu acho que o tempo vai trazendo isso muito aos poucos, assim, que nem agora. Eu tô tentando retomar isso, de voltar
um exercício, daí tu consegue uma coisa e vai pulando etapas, e o tempo vai passando, eles vão crescendo, vão se tornando mais independentes, mas eu vejo, assim, a importância da rede de apoio. Eu tô aqui hoje por causa da minha rede de apoio, então, quanto isso tem valor para nós, eu não posso ir lá, eu não poderia vir se eu não tivesse alguém de confiança para estar cuidando deles, então é todo um, né? Sim. Não é simplesmente só fechar a porta, tô indo, né? A gente tem que pensar em todo o resto, né? E como tu falou, né, que cada filho transforma a gente de uma maneira diferente, e eu acho que para cada filho nós somos uma mãe diferente. Sim, com certeza. A gente não é a mesma mãe para todos os filhos. E hoje, com as redes sociais, eu acho que as redes sociais, elas influenciam muito também na nossa maternidade. Tanto pro bem, tanto pro mal, né? Por quê? Hoje, com as redes sociais, tem muitas informações que antes não tinha. Eu, por exemplo, eu só fiquei sabendo o que era puerpério, só ouvi essa palavra puerpério quando eu já estava grávida pela 4ª vez. Antes eu nem sabia, não fazia nem ideia. Então, só quando eu estava grávida pela 4ª vez que eu pude entender que tudo aquilo que eu sentia, né, nas minhas outras gestações era um puerpério, né, que aquilo era normal e que eu ficava me sentindo culpada por estar sentindo aquilo, só que era algo extremamente normal durante ali o processo. E que ninguém fala, né? Exatamente, que ninguém fala. Então, só depois, né, com acesso ali às redes sociais, que eu pude ter essa informação. Mas também, por outro lado, com as redes sociais vem a comparação. Sim. Principalmente na maternidade. Eu acho que, assim, a maternidade é algo que é 100% influenciável pelas redes sociais. Porque a gente acaba se comparando muito com outras mães, com outras mães. A gente acaba comparando o nosso maternar, comparando os nossos filhos. Será que eu tô fazendo certo? Ah, mas eu vi que a fulana disse que é isso, isso e isso. E agora? A gente fica naquela confusão e aquilo acaba fazendo mal pra gente. Sim. Acaba fazendo muito mal. E eu até já falei, assim, né, ali nas minhas redes sociais, que que as coisas começaram a mudar pra mim quando eu parei de me comparar. Porque às vezes a gente se compara tanto que a gente acaba se frustrando demais. Com certeza. E assim, todas as mães, todas as maternidades, elas são reais. Só que existem realidades diferentes. Então, cada uma tem a sua realidade. Eu tenho 4 filhos, a minha realidade é totalmente diferente da Jéssica, que tem 2. Assim como a fulana é totalmente diferente porque tem uma babá em casa. Assim como a outra é totalmente diferente que tem uma baita rede de apoio. Então, são realidades totalmente diferentes, mas que todas são reais e nenhuma é mais mãe ou menos mãe que a outra. Sim, a gente tava outra conversa de bastidores que eu acho importante trazer para cá também, essa questão do descomparar e de julgamento também, que a Jéssica trouxe muito, que as pessoas falam, mas tu tem babá, sim, porque... Quando tu faz algo a mais ali, as pessoas já acham que tu tem toda uma coisa por trás daquilo ali. O Instagram mostra o que é bonito, né? Exato. A gente mostra a parte boa de tudo. A gente não vai ali... A gente mostra o que quer mostrar, né? Exatamente. Sim. Jéssica, tu passa por isso também, da questão de se comparar muito... Eu vejo, assim, que nem a Aline falou, né? Essa coisa das mães, da comparação, desse julgamento, são em coisas pequenas, assim, que nem a alimentação, né? A alimentação é uma coisa que hoje eu cuido... Sempre gostei muito dessa parte de alimentação saudável, e quando nasceu o Valentim, que ele começou a introdução alimentar, eu coloquei isso mais aflorado na minha vida, assim, eu já dava importância pra mim, pra ele, então eu peguei isso muito forte pra cuidar da alimentação dele. E esse julgamento, tu vê que vem com tudo, até como tu alimenta o teu filho é julgado, sabe? Hoje que eu vivo, né, o Instagram ali, sobre alimentação, muitas mães falam, tem que ter muito tempo, tem que ter muito, né, tem que ter babá, tem que ter... Na verdade, não. Na verdade, se eu separar ali 15 minutos da minha manhã para preparar um prato mais elaborado... As pessoas olham no Instagram como se fosse algo, sabe? Mas é a questão de uma dedicação. Eu escolhi parar um pouquinho a mais, acordar um pouquinho mais cedo para fazer aquela lancheirinha para ele, aquele café da manhã. Então, tu vê que essa coisa da comparação, e parece que tu tá sempre fazendo... Se tu tá fazendo uma coisa boa, mesmo assim, elas conseguem achar uma forma uma culpa de achar que, né, uma comparação pro lado negativo, assim.
É como se tu não fosse... Porque quando essa pessoa não consegue fazer, Isso. ela acha que ninguém tem o direito de conseguir fazer. Sim. Que ninguém pode fazer. Então, Diminui, né? então, quando vê alguém fazendo, tem que achar algum defeito. Ah, não, tá fazendo porque compra pronto, Aham. tá fazendo porque tem uma babá. Não, deve ter uma empregada, né, uma cozinheira que faz pra ela. Quanto tempo livre, elas falam, tipo, tá Exato. cheia de tempo livre. Gente, você não imagina o que é Sim. pra fazer algo. Exatamente. Eu acho que tudo exatamente. são prioridades, assim, cada um prioriza algo. E eu peguei muito isso de querer priorizar a alimentação deles, de cuidar melhor, de preparar um prato lúdico. E o que a gente vem construindo com o tempo, pra mim, tem muito valor, sabe? Não é o tempo, é o que a gente constrói, eu e ele, agora ele com quase 4 aninhos. Isso vem, assim, ó, não é uma colheita, é uma sementinha que todo dia tu planta. Sim. E são escolhas da maternidade de fazer, como outras mães têm outras prioridades, né? Sim, Então, exatamente. é assim. Assim como vocês se comparam, vocês também têm um público grande nas redes sociais que deve se comparar com vocês, né? Só que não sabe o que tá por trás, não sabe que a Jéssica escolhe, é uma prioridade dela, Sim, né? com Acordar mais certeza. cedo e fazer... É que, só pra contextualizar quem tá nos ouvindo, a Jéssica faz vários vídeos que viralizam no Insta, que é a comidinha ali com formato de bichinho, o Ah, jeito que que ela legal. corta, é muito fofo. É, bem a parte lúdica, assim. É exatamente isso. Porque eu priorizei muito de querer criar uma memória afetiva com ele, com a comida e construir isso ao longo do tempo, assim. Mas é que nem a gente tava falando, são escolhas, eu acho, e priorizar coisas que com Sim. eles, né? Exato. E assim, né? Tem uma coisa. Se tu não quer ter trabalho, não tenha filhos. Exatamente. Entendeu? Não tenha filhos. Porque filho não é simplesmente tu gerar, né? Vai gerar, vai parir, vai estar ali, brincar um pouquinho, nananã, ensinar o que é certo, o que é errado, pronto, vai pra escola. E daí, quando tá na escola, não tem mais responsabilidade nenhuma, a responsabilidade é da escola, porque muitas pessoas acham isso, Sim, né? terceirizam. E pronto. Não é. É um trabalho de todos os dias. Muitas vezes de tu repetir todos os dias as mesmas coisas. É cansativo. Tem um desgaste emocional enorme, desgaste mental, desgaste físico. Mas é muito recompensador. Só que tu tem que querer, né? Fazer isso, tu tem que estar disposta. Então, filho, eu sempre falo assim para minhas amigas que ainda não têm filhos. Filhos não é só uma criancinha bonitinha para te tirar foto e postar nas redes Com sociais. certeza. Não é. Né? Por trás de uma criança bem bonitinha para te postar uma foto, tem uma mãe exausta por trás. Então, é um trabalho. Eu sempre falo que a maternidade, ela é um trabalho, porque é ali, da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. E voltando para o que a gente começou falando, né, a questão da mulher além da maternidade, como que é essa relação com vocês, com as crianças, quando vocês escolhem... Tem cobrança da sociedade, no geral, né, que julga quando vocês escolhem se priorizar, mas vocês entendem que as crianças conseguem, quando vocês se ausentam, seja para fazer alguma coisa com amigas ou sozinha, tem essa dificuldade deles entenderem ou é uma conversa tranquila que vocês construíram? Assim, hoje a minha mãe vai ficar fora. Como que é essa relação com eles? Então... Assim, os meus filhos, eles já são maiorzinhos, né? A minha caçula, ela tem 5 anos, ela já entende, assim, tudo que eu falo pra ela. É bem esperta. E eu passei 9 anos... e vivendo exclusivamente para os meus filhos, eu não fazia nada além disso. Eu fiquei 9 anos dentro de casa, cuidando deles, e não fazia mais nada na minha vida, tá? E de uns 3 anos para cá, foi onde eu comecei a me reencontrar, né, como mulher, e que eu comecei a fazer coisas que eu gosto, né, que eu, antes de ser mãe, gostava muito, né, parei de fazer e depois voltei a fazer novamente. Então, por exemplo, se eu vou sair numa festa à noite, né, e que daí eu deixo os meus filhos com a minha rede de apoio, que são os meus pais. Claro que eu converso, né, bem antes, falo, eu vou sair, não volto, amanhã eu busco vocês, ou mais tarde eu busco. No começo eles achavam estranho, né? Como assim, né? Minha mãe vai sair, vai me deixar. Mas aí eu fui conversando, né? Eu acho que tudo na base da conversa se resolve, né? Então eu sempre deixo tudo bem claro para eles e também nunca minto,
né? De falar assim, por exemplo, se eu vou em tal lugar e vou falar, a mãe vai lá trabalhar. Não, eu não falo que eu vou trabalhar. Eu falo, eu vou ir lá, vou encontrar minhas amigas, vou ir no cinema, vou fazer alguma coisa e depois, em tal horário, eu volto. E é assim que eu faço sempre. Eles são bem compreensivos, assim. E é muito engraçado, porque a minha filha, né, adolescente, então tem lugares que eu vou dela fala, ai, será que eu não posso ir junto? Não pode. Não pode. Pode ficar em casa. Ainda não pode. Ainda não chegou a hora. Não chegou a hora, ainda não dá. Mas é bem de boas, assim, bem tranquilo. E contigo, Jéssica? Eu acho que é sempre... mesmo eles sendo pequenininhos, né? O Valentim, que já tá maiorzinho, que nem ele falou, sempre fala a verdade. A mamãe vai trabalhar, a mamãe vai na academia, a mamãe vai... Sempre com a verdade. E uma coisa que eu sempre falo pra ele, né? A mamãe vai trabalhar porque a mamãe ama ir trabalhar. E essa construção de que eu amo e a mamãe é muito bom, faz muito bem. A mamãe fica muito feliz quando a mamãe vai lá. E essa conversa bem franca que vem desde pequenininho. Ele entendendo que, tipo, não é... A mamãe tá indo trabalhar porque a mamãe gosta, porque a mamãe... né? E um exercício físico, tudo, qualquer coisa que tu vai fazer, tomar um café, ver uma amiga, é coisas que eles vêm entendendo. E mesmo eles sendo pequenos, eles entendem tudo. Sim. Eles entendem tudo. E já que tu tocou nesse assunto, eu acho muito errado quando eu vejo algumas mães falando assim, a mãe vai lá trabalhar porque a mãe precisa comprar tal e tal coisa pra ti. Sim, tem muito isso. Isso é bem engessado, de que tem que pagar, tem que isso, comprar. Porque daí parece que tu fica colocando uma culpa na criança que tu tá indo trabalhar. Sendo que a criança não tem culpa nenhuma que tu precise trabalhar, mas tu fica colocando e isso faz com que a criança já cresça com aquilo, eu fico aqui sem a minha mãe, porque a minha mãe precisa trabalhar, porque ela precisa comprar tal coisa, sabe? E eu acho que é por isso que é bom falar sempre a verdade, não ficar colocando peso na criança, né? E porque a gente gosta de ir trabalhar, a gente Exato. gosta de sair, né? É saudável, faz bem. E eles entenderem que não é uma obrigação, e sim a gente tem o desejo de ir lá, né? Fazer o trabalho, voltar para casa, a mamãe vai voltar. Então, isso é uma construção, como tudo, eu acho. Com certeza. Até para eles crescerem e não verem aquela ausência como daqui a pouco vocês começam, eu não vivi minha vida porque eu tive filhos e deixei de aproveitar. Parei, né? Então, Sim. até para eles não se sentirem culpados depois, né? E acontece muito, né? E principalmente quando tem separação, né, de casais, que nas falas, né, a gente acaba falando, porque fiquei casada há tantos e tantos anos por causa dos meus filhos. A gente fica colocando a responsabilidade, né, da nossa felicidade em cima dos nossos filhos, sendo que eles não têm responsabilidade nenhuma, né, referente a isso. E, às vezes, isso faz com que eles carreguem essa culpa, né, essa carga a mais. Sim. E outro ponto que a gente estava tocando nos bastidores e que eu queria trazer aqui pro programa também, é essa questão de que não é um processo constante de agora tu aprendeu uma fórmula, eu sei que eu tenho que me priorizar, eu vou fazer isso tantas vezes por semana e a vida vai ser linda, não é assim. Vocês se encontram e depois se perdem de novo. Então, como que tem sido esse processo, Aline? Me explica um pouquinho, tu até estava comentando que tu fala sobre isso agora no TikTok, criou uma série sobre isso no TikTok. Então, como que é essa dificuldade para me encontrei e já me perdi de novo? Com que frequência isso acontece? Como tu lida com isso? Então, quando eu passei, né, por todo esse processo de me reencontrar, né, reencontrar a Aline, que eu era antes e tudo mais, foi um processo longo, assim, foi um processo que durou uns 2 anos. E, como tu disse, parece que eu tinha encontrado uma fórmula, né? Na verdade, foi uma rotina que eu encontrei que era bom para mim, bom para as crianças e que eu conseguia fazer coisas que me faziam bem e que, ao mesmo tempo, eu estando bem, meus filhos iriam estar bem também. Então, eu estava fazendo, né, exercícios físicos regularmente, eu estava fazendo terapia, eu encontrava as minhas amigas com mais frequência, eu saía, se eu queria ir tomar um café em algum lugar, eu ia, sabe? Enfim, fazia diversas coisas. Só que chegou ali um momento mais pro final do ano passado
que eu acabei me enrolando com muitos trabalhos para fazer, e daí eu já não tinha mais horário para fazer a terapia, e daí eu já estava muito cansada para ir fazer academia, e daí eu ficava, depois, semana que vem eu volto. Foi passando o tempo, daí vem as férias das crianças, e como eu sou, né, enfim, eu sou mãe solo, as crianças ficam comigo o tempo inteiro. Então, foi as férias que começou ali em dezembro das crianças, e eles em casa comigo, e eu fazendo tudo ao mesmo tempo, trabalhando, e as crianças, nananana. E em meio a isso também, eu entrei em um relacionamento, e daí eu também tinha que ter o meu tempo com o meu namorado, mas em que momento que ia fazer isso? Daí ficou um bolo tão grande que eu acabei priorizando tudo menos eu. Eu acabei, depois, deixa pra semana que vem. E foi, passou o tempo. E agora? Né, como voltar? Né, como dar esse primeiro passo para voltar? Então, eu precisei... Teve um dia que eu tive uma crise de choro, assim, eu tive uma crise horrível. Eu chorei a madrugada inteira, que eu soluçava, assim, de tanto chorar. E daí, meu namorado estava lá em casa nesse dia, e ele não sabia o que fazer. Ele falava o que aconteceu, o que foi, e eu não conseguia falar. Eu só chorava, e eu ficava me lembrando, né, de tudo que já tinha passado na minha vida, assim, e como é que estava agora. Eu, assim, não, essa não sou eu, o que eu tô fazendo, tá tudo errado. E daí eu pensava assim, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima profissional, eu sou uma péssima tudo. E daí, porque eu tava fazendo tudo, e ao mesmo tempo eu tô fazendo nada. Pra si, né? Eu não tô fazendo nada. É uma doação. Exato. É uma doação 100%. Exatamente. E daí eu peguei, isso só depende de mim. Depende de mim de dar o primeiro passo pra mudar. E daí foi aí que eu comecei a, todos os dias, fazer algo para que eu conseguisse voltar a ser aquela Aline de antes. Com certeza. Eu acho que acontece, assim, às vezes, sem nem tu perceber, né? A natural ali da rotina, uma criança, um deles adoece. Uhum. Se tu tinha toda uma construção de um dia, acabou, não existe mais. Então é difícil, quando a gente cria essa expectativa, eu vou fazer tal e tal e tal coisa. É uma coisinha com eles que acontece ali fora, que já deu um problema na escola, né, adoeceu, já não tem mais. E aí os dias vão passando e tu vai deixando aquilo ali, quando tu vê, tu não tá fazendo mais nada pra si. Eu acho que é um natural, assim, tu nem percebe, e quando se dá conta, é uma doação só pra eles e nada pra nós. Exato. E vocês sentem que esse cuidado com os filhos e com o resto da vida de vocês, ele fica mais... Vocês não estão 100% pra eles, porque vocês também não têm um tempo pra vocês. Isso tá muito ligado. Cuidado com os filhos e a falta de cuidado com vocês. Claro, porque daí é o estresse, daí entra o estresse, crises de choro, as noites mal dormidas. Eu acho que é um acúmulo de coisas, né? Que daí é um copo, vem enchendo aquele copo. E transborda. E transborda, exatamente. Por isso, a tamanha importância que é, né? Fazer o mínimo para nós, porque o mínimo já é muito, né? Um café da manhã, um exercício, ver as amigas, passar uma maquiagem, não se anular, comprar uma roupa nova, que nem eu falei. Ontem eu tive uma experiência e falei, nossa, quanto tempo eu não ia num shopping sozinha e comprar uma roupa nova, gente. Tipo assim, foi um evento pra mim. E é uma coisa simples. E quando tu vê, passa tanto tempo sem fazer isso, e o quanto isso é bom pra nós. E a gente eu cheguei em casa super feliz. Tu chega com uma energia renovada, tu chega diferente pra eles. Exato. Porque o estresse de uma casa, o dia a dia de uma mãe, ninguém imagina o que é. Por mais que a gente diga que eu faço tal e tal coisa, ninguém faz noção o que é. As 24 horas de uma mãe é 48 horas pra nós. Então é bem assim. Verdade. Meninas, tem algo mais que vocês querem acrescentar que eu não perguntei pra vocês sobre esse tema? Algo que vocês acham assim que as pessoas têm que saber, têm que ouvir sobre maternidade e... O que tu acha aí, Jéssica? Deixa eu ver. Eu acho que algo que a gente tem que frisar bem, assim, que o mais importante, né, além do... Porque quando a gente fala, né, do se reencontrar como mulher, né, de separar a mulher, né, além da maternidade, a gente, em primeiro momento, eu acho que a maioria das pessoas pensam no físico, sabe, no visual. Sim, ali, no que tá se vendo de fato ali no espelho, né? O que as pessoas veem. Só que eu acredito que isso é o último passo.
Eu acho que, em primeiro lugar, tu tem que curar muito, assim, as tuas feridas que tu tem por dentro, sabe? Bem, do cuidar da tua saúde mental mesmo, de entender, porque criar uma pessoa, né, um outro ser humano, é uma tarefa muito complexa. É uma grande responsabilidade. Porque pensa que o teu filho, ele vai ser o adulto de amanhã. Exatamente. E que muitas ações dele vão ser reflexo do que ele aprendeu contigo, né? Dentro de casa, do que ele aprendeu na tua infância, até da tua relação com ele mesmo, né? O que construíram juntos, exatamente. Né? E eu vejo... E a gente pensa, né? A gente tem essa percepção que os nossos filhos, eles são uma extensão nossa. Só que, na verdade, não. Eles não são. Eles têm as próprias vontades, eles vão ter, né? Eles vão formar o seu caráter e a gente vai contribuir com isso, mas eles não são uma extensão nossa. E eu hoje, que nem eu falo, eu tô aprendendo a ser mãe de uma adolescente, né? E agora, assim, ela tem 15 anos, ela entrou no ensino médio, ela tá trabalhando, e então ela já tá começando naquela vida que, tipo assim, eu não vou mais estar ali para proteger ela em tudo. É um outro ciclo. Exatamente. E daí eu já pensava assim, né? Mas eu, quando tinha a idade dela, eu fazia tal e tal coisa. Eu pensava isso e isso. Ela vai querer fazer também. Vai ser a mesma. Só que não, sabe? Ela é outra pessoa. E a gente tem que aprender a respeitar, né, a individualidade dos nossos filhos, assim como eles também têm que respeitar a nossa. E a questão emocional contribui muito para isso. O que tu pensa disso, Jéssica? Eu acho que sim, eu vejo muito a infância como... todos nós, né? É os primeiros tijolos e a gente vem se formando em cima daquilo ali. É a estrutura da casa, gente. É essa noção do que é a infância, a primeira infância deles, assim. É uma coisa bem forte de se pensar. E às vezes as pessoas não param pra pensar. Ou ali, né... do café da manhã, vou usar o exemplo de novo, que aquilo ali vai gerar memórias no futuro, os valores que a gente passa, que nem o exemplo que a gente deu nos bastidores, ele falando sobre o amor, né, sobre escrever uma cartinha à mão. Eu pego ele às vezes, a gente faz uma cartinha pra professora, então assim, valorizar o outro, tu tá ensinando, que nem ele falou, tu tá formando um ser humano, ele vai ser um homem, ele vai ter uma família, como ele vai tratar a mulher dele, como ele foi tratado na infância, então assim, tem um peso isso muito forte, sabe, e os valores que eu sempre friso muito é o amor, gente, o amor, eu acho que o amor é o remédio pra muitas doenças do mundo, sabe? Exato. É isso, e eu tenho muito forte isso em mim, é ensinar, eles são muito amados e eles são muito valorizados, e para eles entenderem isso e crescerem para futuramente valorizar e passar esse amor que foi construído na infância para a esposa, para a professora, para qualquer pessoa do convívio. Eles vão ser adultos que foram amados na infância e vão conseguir transbordar isso futuramente. Exato. Eu acredito muito, assim, é o que eu acho que... E eu acho que a vida também tá tão corrida, tudo tá tão... A gente tava falando, tudo é tão robotizado, tudo é tão rápido. Tudo é rápido. Que às vezes ninguém para, assim, pra pensar que, tipo, poxa vida, não é só uma comida, não é só uma leitura de um livro antes de dormir, não é só... Não, aquilo ali é a sementinha que vai plantando no coraçãozinho deles e vai crescendo. Verdade. Meninas, o tema de maternidade rende muito, né? Sim. A gente poderia ficar horas aqui. Eu também aprendo muito com falando. vocês, mesmo não tendo essa experiência. É muito legal de ouvir os relatos de vocês, e mesmo em meio à exaustão e ao caos e à dificuldade da rotina, vocês ainda dedicam tempo pra falar sobre isso, né? Trazer visibilidade pra esse assunto no Instagram de vocês, nas redes sociais. Então, acho isso muito legal. Agradeço muito a participação. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Muito Obrigada, Eu Aline. que agradeço. Muito obrigada. Amanhã você escuta mais um episódio da nossa série sobre maternidade aqui nas principais plataformas de áudio. Sejam bem-vindos, não. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau!